Você já parou para refletir sobre os erros que podemos cometer ao enxergar os nossos filhos como sendo mais especiais do que eles realmente são? E como isso impacta a maneira como nós os educamos? Saiba como um olhar distorcido pode afetar o futuro deles de maneiras inesperadas. Para nos conduzir à meditação sobre este assunto, eu trago a você hoje um texto do editor-chefe aqui do Teu Mídia Blog, o Diego Venâncio, que tem como título Filhos Criados para a Glória de Deus. Eu tenho 2 filhos. Se você é pai ou mãe, sabe como é ter aqueles olhos de pai coruja, aquele olhar que nos faz acreditar que os nossos filhos são especiais de uma maneira única. Além de um olhar paternal, temos a tendência de exagerar na qualidade deles. No entanto, com o tempo eu percebi uma tendência em mim, observar que tudo que eu possuo, sejam pessoas, animais, objetos, parecem mais especiais do que aquilo que as outras pessoas possuem. Quando eu tinha um cachorro, eu achava que ele era o único, por fazer coisas que nenhum outro cachorro fazia. E o meu carro? Eu tinha certeza de que havia escolhido a melhor versão daquele modelo. E assim também acontece com os nossos filhos. No entanto, eu preciso admitir que essa tendência, ou melhor, esse vício, é um equívoco. Mesmo sabendo disso, eu não posso ignorar o quanto ele está presente dentro de mim. As coisas, os animais e as pessoas têm sim o seu valor e são especiais pelo simples fato de existirem. O perigo de uma visão distorcida sobre os filhos pode ser um grande erro. Eu gostaria de compartilhar com você uma outra situação. Certa vez, eu conheci uma família que tinha 3 crianças, 3 filhos. Surpreendentemente, ao me conhecer, a mãe logo perguntou onde o meu filho estudava. Respondi que praticava o ensino domiciliar, o homeschooling, com eles. Imediatamente, ela me informou que o filho dela era superdotado e que tinha até uma página nas redes sociais dedicada à superdotação. Eu fiquei impressionado e decidi observar aquele menino mais de perto. A minha impressão foi que essa ideia de ser um superdotado não estava fazendo bem à própria criança. O garoto se comportava como alguém que acreditava ser mais inteligente que as demais crianças. Embora ele tivesse mais habilidades em algumas áreas, isso não era verdade em outras áreas. Mesmo assim, ele já se via como sendo alguém superior. Ao criarmos filhos para a glória de Deus, precisamos lidar apenas com a verdade. Devemos saber de verdade quem somos e quem são, afinal, os nossos filhos. Nem mais, nem menos. As Escrituras nos oferecem informações e ferramentas essenciais para a criação de filhos. O pecado está presente desde o nascimento dos nossos filhos. O primeiro ponto que precisamos entender é que os nossos filhos nascem pecadores, como qualquer outro. De fato, no Salmo 51, o rei Davi nos traz esse grande e maravilhoso ensino. No Salmo 51, verso 5, diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, sim, o pecado está presente desde o momento em que a primeira célula é formada. Logo, o que podemos concluir a partir deste conhecimento? Nós concluímos que aquele olhar
idealizado que temos sobre os nossos filhos perfeitos não reflete a realidade. Eles são especiais porque foram criados por Deus e à imagem e semelhança de Deus. Mas, como todo o restante da raça humana, são seres caídos. Essa imagem divina, portanto, que nós fazemos de nossos filhos, está distorcida e eles carecem de salvação para, aí sim, ser formada neles a imagem de Cristo. Portanto, não cria uma realidade diferente do que aquela realidade que é ensinada pela palavra de Deus. Nós precisamos amar nossos filhos, mas com a consciência de que será necessário doutriná-los e conduzi-los à verdade bíblica. Para isso, é essencial que a verdade habite primeiro em nós, pais. A preparação dos pais para a criação dos filhos é essencial. Eu posso afirmar que me preparei para criar meus filhos. Primeiro, entreguei minha vida a Jesus Cristo e compreendi os danos causados pelo pecado em minha vida. Busquei tratamento. Fui a Cristo em busca de sabedoria, de luz, de verdade, para que eu pudesse me educar antes de educar meus filhos. Se você é pai ou mãe, também precisa fazer isso e o quanto antes. Se ainda não tem filhos, comece a se preparar para tê-los. É essencial compreender o que a criação de um ser humano demanda. A Bíblia, em sua honestidade, fornece-nos todas as informações necessárias. Por exemplo, no livro de Provérbios, nós lemos o seguinte texto, lá no capítulo 22, verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nós não podemos ignorar esse assunto. As crianças precisam conhecer o caminho que devem percorrer durante a sua vida. A sua natureza tende à loucura, sendo a disciplina, que não se resume em punição física, é aquilo que direcionará a criança ao caminho correto, ao caminho direito. E isso requer imposição de limites, porque a imposição de limites ensina até onde elas podem ir. Precisamos nos esforçar para explicar a realidade da desobediência. E como pais, sabemos que os filhos testam as nossas regras. É nesse momento que entra a vara da correção. A vara é para crianças pequenas que ainda não compreendem explicações complexas. Ela serve para afastá-las da rebeldia sem violência, como um sinal claro de que aquele comportamento não é permitido, nem admitido. Para criar filhos para a glória de Deus, os pais precisam ter em mente alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, é essencial ter autoridade sobre seus filhos. Nos primeiros anos de vida, a criança deve começar a desenvolver essa noção de autoridade. Eu considero esse o ponto mais importante da criação. Além disso, exercer autoridade é, na verdade, um dos maiores atos de amor que você pode oferecer ao seu filho. No entanto, muitos pais confundem autoridade com severidade ou crueldade, e são coisas completamente diferentes. Na realidade, a criança precisa da autoridade dos pais, pois ela deseja ter um porto seguro. Por outro lado, se os pais não estabelecerem autoridade desde cedo, essa criança crescerá sem alicerces sólidos, sem saber a quem recorrer em momentos de necessidade. Por fim, lembre-se que a sua autoridade como pai ou mãe é a referência que aquela criança terá para compreender a autoridade do próprio Deus. Assim, a relação com os pais desempenha um papel fundamental ao preparar o terreno para a relação desta criança com o Senhor.
Portanto, você deve cumprir o que você promete. Deus impôs limites ao homem e à mulher lá no Jardim do Éden e deixou bem claro qual seria o castigo da desobediência. E quando eles desobedeceram, Deus cumpriu o que havia afirmado. Já os pais que gritam com os filhos, especialmente aqueles que o fazem em público, geralmente não possuem a verdadeira autoridade sobre eles. A autoridade é construída no lar, nas pequenas coisas. Não se engane. A perda da autoridade se dá nas pequenas concessões feitas no dia a dia, no cotidiano. Isso ocorre quando não se cumpre o que se promete. Se você prometeu disciplinar, faça isso na hora certa e de maneira apropriada. Se prometeu recompensar, cumpra o prometido e de maneira equilibrada. A sua palavra precisa ter valor, pois assim chegará o dia em que um simples olhar bastará para ser a disciplina. E Deus nos ensina isso ao punir o pecado. Nosso Pai deseja que sejamos retos, santos, de caráter forte e íntegro. Criar filhos para a glória de Deus significa ensinar-lhes os valores das Escrituras Sagradas. Reconhecer que os nossos filhos nascem pecadores, preparar-se para educá-los conforme as Escrituras Sagradas, exercendo a autoridade e aplicando a disciplina, cumprindo o que promete. Isso tudo é apenas o começo para se alcançar esse grande propósito que é o criar os filhos para a glória de Deus. Comece a praticar esses pontos ainda hoje e que Deus o abençoe e o ajude nessa tarefa. O que não podia faltar? Já fizemos tantos assuntos que ajudam os pais a criar seus filhos que eu não consigo trazer todos eles aqui, mas para você começar, olha, dê uma olhada nestes que eu vou mencionar agora. Olha, leia o Ensine seus filhos a prestar culto, do Marcos Vinícius Silveiras, ou ouça o Soli Deo Glória, Glória somente a Deus, do próprio Diego Venâncio. É bem fácil. Confira lá em teomedia.blog.br ou então digite aí na sua lupinha do seu streaming de música. E para ficar melhor ainda, você tem os nossos podcasts. Procure aqui pelo 116, que fala de como uma escola confessional pode moldar o futuro de nossos filhos, com a Dilean Martins da Axi. O nosso segundo vídeo de Virapura, falando de sexo com os filhos. Ou então o nosso programa Tati e Elas, número 82, que separamos aqui no final desse vídeo. Tudo o que você precisa e deseja saber sobre a vida cristã e educação de filhos, crescer na fé, está aqui, na Teomídia, nas nossas playlists do YouTube também. Na semana que vem, nós vamos nos ver de novo. Que Deus te abençoe, a você, a seus filhos e a sua família.